a tecnologia, às vezes, prega para a gente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, voltando lá, né? Estequiometria, vamos falar sobre estequiometria. É uma parte da química que estuda a medida das substâncias. Como que a gente vai medir uma substância? Tem várias maneiras de a gente medir a substância. Por exemplo, a gente pode medir a massa através da balança, né? A gente pode medir o volume através do becker, né? Através da pipeta, através... Tem várias maneiras, né? Através de massa e volume, a gente pode determinar os demais tipos de concentração, correto? Vamos ver quem está chegando aqui. Gabriela, Xadameti. Ixi, agora um monte de gente tinha saído, voltou. Beleza, já pronto. Então, é a parte da química que estuda a medida das substâncias aplicada às reações químicas, correto? Aplicada às reações químicas. Muito bem. Só que a gente, para calcular o cálculo estequiométrico, tem um roteiro, né? Tem um roteiro. O que significa esse roteiro? A maneira que a gente tem que seguir para fazer os cálculos estequiométricos, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, escrever a equação química, tá? Todo probleminha de cálculo estequiométrico vem, né, com a equação química. Então, primeiro passo, escrever a equação química. Segundo passo, esse roteiro está lá no portal, tá, gente? Segundo passo, balancear a equação, tá? Por que tem que balancear a equação? Porque é elas que vão, os coeficientes que indicarão a relação entre os moles, perfeito? Você vai indicar a quantidade, lembra? Aquele número que vai na frente da equação são os números de moles, que indicam a quantidade, né? Então, veja lá. Terceiro, escrever as massas envolvidas no problema. Bom, as massas são aquelas massas molares, né? As massas molares. Onde que a gente pega esses dados? Dados da tabela periódica, lembra? Hidrogênio, quanto que vale? 1. Oxigênio, quanto que vale? 16, assim por diante. Correto? Depois, item 4, estabeleça a proporção. Você vai ter que ler o problema. Coloca as massas da substância envolvida e embaixo você coloca a proporção. Logo embaixo já tem um exercício aí para a gente mostrar para vocês como que faz, tá? Quinto, conversão de unidades, se necessário. Então, nós temos que fazer a conversão, porque, às vezes, que nem nós já demos lá nos exercícios de concentração de soluções, um está em mililitro, outro está em litro. Então, tem que fazer a conversão. Ou você transforma tudo para litro, ou tudo em mililitro. Entendido? Pode estar em gramas, pode estar em número de moles. Ou transforma tudo em gramas, ou transforma tudo em moles, né? E assim por diante. Então, item quinto, conversão de unidade se necessário. E o item sexto, calcule X, que é justamente a nossa regrinha de 3. Bom, eu coloquei um exercício lá, como exemplo, né? Então, lá, dada a equação, hidrogênio mais oxigênio dando água. Então, ficaria H2 mais O2 dando H2O, tá? Então, vejam lá, o que diz o problema? Calcule a massa de água que se forma quando se utilizam 6,4 gramas de oxigênio. Vocês repararam aí? Ele fala somente em duas coisas. Ele fala em água e fala em oxigênio, né? Água e oxigênio. Então, essas duas substâncias é que interessam para nós.
tanto a água como o oxigênio, tá? Então, veja lá na resolução como que é feito. Ó. Qual é o primeiro passo? Escrever a equação química, né? Então, o primeiro passo, escrever a equação química. H2 mais O2 dando H2O. Quando eu falo dando, é a seta, né? Dando H2O. Muito bem. Qual é o segundo passo? Balancear a equação. O que significa balancear a equação? Significa que a quantidade de reagente tem que ser igual à quantidade de produtos. Nós já fizemos isso lá no primeiro ano, né? Nós já fizemos balanceamento de equações. Eu já mostrei para vocês isso aí, como se faz o balanceamento, tá? E como que ficaria lá? Então, vamos observar lá. Tem gente chegando ainda? Já está, pronto, já foi. Quantos hidrogênios tem no primeiro membro? Olha lá, tem 2. Na água, também tem 2. Então, por enquanto, não precisa mexer no hidrogênio. Oxigênio, quanto tem no primeiro membro? Olha lá, tem 2 oxigênios. Quanto tem lá do lado direito da água? Só tem um, só tem um? Então, o que, que a gente faz? Nunca mexer na fórmula, e sim multiplicar a fórmula, né? Então, para ficar 2 oxigênios do lado direito, basta colocar um 2 lá. Só que quando eu coloco esses 2, para ficar 2 moléculas de água, eu estou multiplicando o hidrogênio também, não estou multiplicando o hidrogênio? Quantos hidrogênios ficaram do lado direito? Ficaram 2. Então, para ficar 2 do lado esquerdo, olha lá, coloca um 2 na frente. Então, primeiro passo está balanceada a equação. Então, ficou 4 hidrogênios do lado esquerdo, 4 hidrogênios do lado direito. 2 oxigênios do lado esquerdo, olha lá, 2 vezes 1, 2 oxigênios do lado direito. Então, está balanceada a equação. Alguém tem alguma dúvida? Hã? Ninguém tem dúvida? É feito o balanceamento lá. Tem o exemplo lá, como foi feita a equação. Terceiro passo, escrever as massas envolvidas no problema. Então, eu coloquei lá as massas envolvidas no problema. Olha lá. O oxigênio e a água. Correto? Oxigênio e água. São o que interessa para mim. Aí eu vou lá na tabela periódica e vejo quanto que vale o hidrogênio, vejo quanto que vale o oxigênio. Quanto que vale o oxigênio? Não vale 16? Não é O2? Então é 2 vezes 16, que é igual a 32 gramas. É 1 mol, 32 gramas. Do lado direito, eu não tenho 2 moléculas de água? Cada molécula de água não é 18? Né? 16 do oxigênio, mais 2 do hidrogênio, dá 18. Como são 2 moléculas, 36. Correto? Muito bem. Item 4. Estabelecer a proporção. Como que nós vamos estabelecer a proporção? Lendo o problema. O que ele pede para calcular? Calcule a massa de água. Então, vamos colocar o X aonde? Embaixo de água. Né? Eu coloquei lá o X embaixo de água. Quando se utilizam 6,4 gramas de oxigênio. Onde que eu vou colocar 6,4 gramas? Embaixo do oxigênio. Correto? Então, ficou uma regrinha de 3 aí. Tá? Próximo item. Conversão de unidades, se necessário. Como está tudo em gramas, não precisa fazer nada, não tem conversão nenhuma. Está tudo em gramas, não precisa nada. Se uma tivesse em quilograma e a outra tivesse em grama, aí teria que transformar. Ou tudo em grama, ou tudo em quilograma. Tá? Como está tudo em grama aí, não precisa fazer mais nada. E o item 6, calcule a incógnita, calcule o X. Olha lá, regrinha de 3. Então, X é igual a 6,4 vezes 36,
dividido por 32. X igual a 7,2 gramas. Tá? Se o aluno tiver o material em mãos, fica muito fácil para acompanhar a aula. Tá? Né, Leandra? Deu para perceber aí, Leandra? Alguma dúvida? Abre aí o som, fala aí, Leandra. Abre o som aí, fala aí um pouquinho. Oi, professor, boa noite. Professor, fiquei quase meia hora tentando entrar. Eu cheguei no meio, mas está tudo sob controle. Conseguiu? Deu para pegar. Você pegou esse material no portal, não? Você tem esse material? Tem. Tenho, sim, senhor. Então, pelo primeiro exemplo aí, alguma novidade, alguma dificuldade? Por esse Não, que nós... não, senhor. Não? E o Não, pessoal... professor, deu para pegar. Olha lá. Guilherme, qual é a sua dúvida, Guilherme? Fala aí. O pessoal tem vergonha de falar, meu Deus do céu. É só se interagir, não tem problema nenhum. Já vem com a resolução. Eu coloquei A, B, C, D, E, F. Coloquei 6 exercícios já resolvido. Porque um é diferente do outro, cada exercício tem uma novidade. Tá? Então, vamos acompanhar agora no segundo exercício, porque o segundo exercício já tem novidade. Tá? Vai ter que fazer uma transformaçãozinha lá. Beleza? Então, vamos pegar lá o segundo exercício. O segundo exercício, ele fala assim, ó, tá lá mesmo na folha, na mesma folha lá. Não. Eu achei que eu tinha entendido. Eu fui ler de novo, eu não entendi, não. A quantidade que tem do lado esquerdo, que são os reagentes, tem que ser a mesma quantidade do lado direito. Vamos fazer novamente? Por favor. Então, vamos lá. Ó, a fórmula é H2 mais O2, dando H2, correto? É. Muito bem. Quantos hidrogênios tem do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Tem 2? Tem 2, não tem 2? Sim, H2. Ó. H2. E do lado direito, na água, quantos hidrogênios tem? Também 2? Não, na água. Não? Hidrogênio tem 2. Espera um pouquinho, desculpa. Hidrogênio, estamos falando do hidrogênio. Tem 2 também. Agora, oxigênio. 2 do lado Quem esquerdo. tem do lado esquerdo? 2. Do lado esquerdo tem um só. 2, não é O2? Oxigênio. O2. É, tá certo, é. Tem 2. Na água, tem só um, não tem só um? Tem só um. Para ficar 2 igual, eu tenho que colocar um 2 na frente da água, correto? Uhum. 2 vezes 1, 2. Do lado esquerdo tem 2, correto? Sim. Só que quando você colocou o 2 lá na água, os hidrogênios ficaram? 4. Ficou 4. Quanto que tem lá do lado esquerdo? Não tinha só 2? Tinha. Vou colocar um 2 na frente para ficar 4. Entendi. Beleza? O senhor é demais, professor. Beleza. Então, vamos no exercício B agora. Todo mundo tem aí o exercício B? Professor, é a Leandra. Tá me ouvindo? Oi? Tá na primeira folhinha lá dos exercícios lá. Aparece lá. Determine a massa de gás carbônico. Porque na primeira folha lá dos exercícios é a resolução que eu fiz lá para vocês, correto? Depois aparece embaixo lá o exercício. Ih, caiu outra vez. Meu Deus.
Tá complicado o negócio, viu? Caiu não, professor. Caiu não. Para mim aqui caiu. Tô te vendo ainda. A gente tá te vendo, professor. Tá me vendo? Tô. Professora, a Leandra tá te chamando. É que ela é Oi. muito educada para gritar, mas eu grito por ela. Tá me ouvindo, professor? Mas como que sumiu aqui, meu Deus do céu? Sumiu vocês aqui, desapareceu. Vamos ver se eu consigo localizar vocês. Meu Deus do céu. Essa internet aqui. Ah, apareceu. Pronto. O professor, Oi. qual é a folha que você vai olhar agora? Que você começou, que eu não tô achando? Nas folhas de exercício. Eu não tem 4 folhas de exercício lá? Sim, tem 4. É. Então, a primeira folha lá, o primeiro exercício foi esse que nós acabamos de explicar. É verdade. Sim. Ele está resolvido e a Professor, resposta está batendo, 7,2. Sim. Depois professor. embaixo aparece a letra, embaixo do 7,2, aparece a letra B. Ah, já descobri aqui. Professor, Oi. Fala. tá me ouvindo, professor? Não, estou te vendo. Tá Fala. dando para me ouvir? Tá. Estou vendo, eu estou te vendo e estou te ouvindo. Então tá bom. Professor, deixa eu te perguntar. Nessa reação de H2 mais A2 dando, né, 2H2O, ao invés de colocar 2 mols de H2O, eu poderia colocar meio mol de O2, não posso? Se eu quiser deixar a reação com 1 mol de H2O. Não, Se eu não quiser pode. deixar a reação, professor, com 1 mol de H2O, eu não poderia colocar meio O2 na hora de Diretamente balancear? proporcional. Poderia. Ah, tá. Poderia. Tá bom, professor. Obrigada. Normal. É o mesmo resultado. Na cabeça dos demais. Beleza? Entendeu? Então tá jóia. Vamos lá, continuando então. Ó, letra B. Determine a massa de gás carbônico que se obtém quando se utilizam 5,6 litros de gás metano nas CNTP, conforme a equação. Beleza? O que está escrito lá na equação? CH4 mais O2, resultando CO2 mais água, correto? Bateu aí? Bia? Oi! Tá certo, professor. Oi, Beleza. professor, pareci. Tá certo. Eu não estava achando onde que estava, mas agora eu achei. Beleza, então. Então, veja lá, nós temos que fazer, o primeiro passo é fazer o balanceamento da equação. Escrever a equação. Primeiro passo, escrever a equação. Tá? Então, lá, CH4, já está resolvido isso aí. É só acompanhar lá. CH4 mais O2, resultando CO2 mais água. Perfeito? Próximo passo, item 2. Acertando os coeficientes. Tá? Vamos começar pelo carbono. Quantos carbono tem do lado esquerdo? Tem um carbono só. Do lado direito, também só tem um carbono. Hidrogênio, do lado esquerdo, quantos tem? 4. 4. Para ficar 4 lá do lado direito, basta colocar um 2 lá na água. Não coloca um 2 lá? Aí Fica fica 2 na água. hidrogênio. Fica 2 vezes 2, dá 4 hidrogênio. Perfeito? Muito bem. Falta agora balancear o quê? O oxigênio. Do lado esquerdo tem só 2, não tem só 2?
Sim. Do lado direito tem, ó, 2 com mais 2, 4 oxigênio. Tem lá do CO2, tem 2 oxigênio, e lá na água tem mais 2. Então, são 4 O2, 4 oxigênio. Do lado esquerdo, para ficar 4, que número que tem que colocar lá? O 2 na frente. 2. Então, ficou balanceada a equação. Correto? Muito bem. Correto. Correto. Agora vamos lá, continuando. Lendo o exercício, ele pede lá, calcule o volume de gás carbônico que se obtém na CNTP a partir de 19,2 gramas de oxigênio. Correto? Onde que tá isso, professor? Na outra folhinha. Tá certo, professor. Aqui tá no exercício número 3, lá no AVA. Porque tá separado os blocos separado? de exercícios. Sim. Mas... Tá Localizou? escrito exercício 3. Exercício Quando você vai abrir é os continuação. documentos. É que é continuação. Aham, não, é que os links estão separados, então deve ser isso. Ah, e Tá tá no confundindo. 3, achei. Achou? Achei. Então, vamos lá. Então, as duas substâncias que ele fala é o oxigênio e o gás carbônico, correto? Correto. Então vamos lá. Primeiro, achar a massa molar. Não tem... nós não falamos do balanceamento, né? Oh, meu Deus do céu. Um pouquinho aí, tem coisa errada aqui. É o CH4. Ah, meu Deus do céu. Professor, é que o seguinte, Espera aí que eu fiz coisa errada. tem que ir na lista 2, professor. CH4. Não, está na segunda página. Desculpa. Consultando a tabela de massa atômica, né? Localizou aí? Consultando, está na tabela 2, na segunda página. Consultando a tabela das massas atômicas e escrevendo as massas das substâncias indicadas no problema. Ele não fala metano, que é o CH4, e gás carbônico. Então, utilizando lá os dados da tabela, né? O carbono vale 12, com mais 4 hidrogênio, dá 16, não dá 16? O CO2 do lado direito, o gás carbônico, tem 2 oxigênio, vai dar 32. Com mais 12 do carbono, dá 44, que é 1 mol. O que o problema pede? Ele não pede a massa de gás carbônico? Pede a massa de gás carbônico, né? Então, eu coloco X aonde? Embaixo do CO2. Quando se utilizam 5,6 litros de metano, correto? Observe que o metano, nós achamos o mol dele em gramas. Só que ele quer saber 5,6 litros. Eu pergunto para vocês, gramas está na mesma razão de litro? Não. Então, nós temos que transformar o quê? As gramas em litros, né? Que é mais fácil de transformar. Veja que você é o seguinte, ó, 16 gramas não é de 1 mol, é 1 mol, né, de CH4. Vocês lembram que 1 mol de qualquer gás na CNTP não ocupa o volume de 22,4 litros? Então, no lugar de escrever 16, eu vou colocar 22,4. E aí fica litro com litro. Aí eu posso trabalhar. Tá? Não posso trabalhar com unidades diferentes. Grama com litro não pode. Litro com litro pode. Então, eu substituir as 16 gramas por 22,4, porque é 1 mol de CH4. Beleza? Não entendi, ficou não, fácil. professor. Hã? Não entendi, não, do 22 aí. Você lembra CNTP? Condições normais de temperatura e pressão? Ah, Era uma constante. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Tá?
Então, toda vez que falar em CNTP, você vai ter que usar o 22,4 litros. Para cada um. Não é um CH4? O CH4 é um gás, é o metano. Entendeu? Entendi. O CH4 é um gás, é metano. Como é 1 mol só, é 22,4. Então, essas 16 gramas aí, que é 1 mol, ocupam um volume de 22,4 litros. Então, tanto faz você colocar 16 gramas ou 22,4 litros. Que é um volume, Nesse caso exclusivo, porque é 1 mol só. 1 mol só. Se fosse Tá. 2, multiplicaria por 2. Como é 1 só, ali coloca 22,4. Ah, entendi. Então, no lugar do 16, vai ficar 22,4 lá. Ficou uma única incógnita. Calcula X. 5,6 vezes 44 dividido por 22,4. Olha lá. Resposta, 11 gramas. Por quê? Litro com litro, você vai cortar. O que vai dar? Grama. Então, a resposta está dada em gramas. Beleza? Fácil? Dúvida? Está tudo explicadinho, bonitinho aí, tá? Então, agora vamos ao terceiro exercício que eu fiz aquela confusão lá. Conforme a equação, agora que ele vai continuar naquela folha lá. Conforme a equação, C2H6O é álcool, tá? Álcool etílico. C2H6O mais O2, resultando gás carbônico mais água. Quando você queima, né, o álcool, o que vai sair lá? Gás carbônico mais água. É o que ocorre nos carros movidos a álcool, né? Muito bem. Então, nós temos que fazer o balanceamento. Quantos carbono tem do lado esquerdo? Carbono. Quantos tem? Falam aí. Estou tentando achar, professor, calma aí. O carbono, C2H6O. Tem 2 carbono, não tem 2 carbono? Sim. Não, professor, estou falando da lista. Essa é a lista 3, né? É. C2, Ah, letra tá. C. Letra Tá Tá lá C. Achei. em cima, Bia. Achei agora, obrigada. Achou? Achei. É que está lá embaixo, depois que nós vamos lá para a seguinte, lá, a folha seguinte. C2H6O mais O2 dando CO2 mais água. Aí continua lá na próxima folha. Olha lá. Localizou? Calcule o volume de gás carbônico que se obtém na CNTP a partir de 19 gramas de oxigênio. Tá? Sim. Bom, então vamos fazer o balanceamento aí, vamos entender. Quantos carbono aparecem no primeiro membro? Carbono, não é 2? Sim. Sim. 2. Sim, 2. Olha lá, do lado direito só tinha 1. Então, pôs um 2 na frente para ficar igual. 2 e 2. Hidrogênio. Quantos de hidrogênio tinha do lado esquerdo? 6. 6. 6. Para ficar 6 lá do lado direito, foi colocado um 3 lá na frente. 3 vezes 2, 6 de hidrogênio, correto? Uhum. Muito bem. Então, do lado direito, ó, vamos ver os oxigênios agora. Ó. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7, não é? Não tem 7 oxigênio? Do lado direito, 7 Sim, tem oxigênio. 7. Do lado esquerdo, já tem um no álcool, não tem um? Uhum. Precisando de 6. Por isso que foi colocado um 3 na frente. 3 vezes 2, 6. Mais um do álcool, 7. 7. Aí ficou a quantidade de oxigênio igual. Perfeito? Bom, as duas substâncias envolvidas são oxigênio e gás carbônico. Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá. Achando o mol, você já sabe, vai na tabela, né? Tem 6 oxigênio. Cada oxigênio vale 16.
6 vezes 16 dá 96 gramas. Correto? 96 gramas. Gás carbônico, olha lá. Cada oxigênio vale 16, tem 4, mais 2 carbono vai dar 88 gramas. Correto? Tudo baseado na tabela periódica. O que ele pede para calcular? Está escrito lá em cima. Calcule o volume de gás carbônico na CNTP. Eu coloquei lá X. Só que esse X aqui é volume, né? É litros. X litros. Olha lá, tem a explicação. Como o problema pede o volume de gás carbônico, então o X deverá ser em litros. Ele pede o volume na CNTP. Assim, você deverá converter as 88 gramas em litros. Para fazer essa conversão, basta observar o respectivo coeficiente. Aquele exercício anterior era 1 mol só, era 22,4. Agora não é 2 CO2? Então agora vai ser o dobro, vai ser 2 vezes 22,4. Correto? Vai ser o dobro. Se fosse 3, seria 3 vezes 22,4. Se fosse 4, seria 4 vezes. Como aparece um 2 lá, então vai ser 2 vezes. O coeficiente do CO2 é 2, o que indica 2 moles. Ora, o volume ocupado por 2 moles na CNTP é 2 vezes 22,4. Logo, né, montada a regrinha de 3. Vai ficar 96 sobre 19,2, que é igual 2 vezes 22,4 sobre x. Multiplicou em cruz, dividiu, olha lá a resposta. Gramas com gramas a gente vai cortar. Como aqui está em litros, a resposta será dada em litros. Olha lá, 8,96 litros. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo, hein? Ninguém fez pergunta nenhuma? Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Está chegando gente ainda. Bom, vamos lá para o exercício D. Localizar o exercício D? Determine a massa de água que se obtém quando se utilizam 4,5 moles de oxigênio de acordo com a equação. Então, aparece lá NH3 mais O2, dando N2 mais água. Primeiro passo, escrever a equação. Segundo passo, fazer o balanceamento. Tá? O último que a gente mexe, lembra que a gente é o oxigênio, tá? Sempre deixa para mexer no oxigênio no final. Muito bem, então vejam lá. Quantos hidrogênio tem do lado esquerdo ali? Tinha... Ah, essa equaçãozinha ela é chatinha mesmo, viu? Vamos ver já como ficou o balanceamento dela. Ó. Quanto nitrogênio tem do lado esquerdo? Não tem 4? 4 nitrogênio? Olha do lado direito. 2 vezes 2, 4 nitrogênio. Oxigênio. Do lado esquerdo, 3 vezes 2, 6. Do lado direito, 6 vezes 1, 6. Beleza? Tá balanceada a equação. Correto? Veja o seguinte agora, ó. Ele fala em número de moles, correto? 96 gramas corresponde a 3 moles, é o 3 que aparece na frente do oxigênio, 3 moles. E ele quer saber a massa quando se usa 4,5 moles. Então, veja que 96 gramas corresponde a moles. Moles com moles dá para simplificar. Por isso que os 96 gramas corresponde a 3 moles. Agora dá para trabalhar moles com moles. Eu não poderia trabalhar com gramas e moles. Por isso que toda vez que for resolver o exercício, tem que colocar a unidade. Porque depois, se tiver diferente,
tem que transformar, ou tudo em gramas, ou tudo em moles. Se você transformasse aqui tudo em gramas, também daria o mesmo resultado. Tá? Muito bem. Então, o 96 gramas corresponde a 3 moles. Aí já tem a regrinha de 3. Olha lá, 4,5 vezes 108 dividido por 3. Massa igual a 162 gramas. Perfeito? Dúvida? Beleza. Depois aparece lá embaixo o exercício E. Lá embaixo. Calcule o volume de nitrogênio na CNTP. Lá, aparece novamente o CNTP. Necessário para produzir 5 moles de gás amoníaco, conforme a equação. Então, a equação é N2 mais H2, dando NH3. Então, vamos lá para a equação agora. Agora aparece, se não me engano, lá na última página, na terceira. Não, na última, né? É na última. Na última, na quarta. Na última. Lá. N2 mais 3H2, dando 2NH3. Perceberam como que é fácil o balanceamento aí? É só começar pelo nitrogênio. Não tem 2 nitrogênios do lado esquerdo? Do lado direito não tinha só 1? Basta multiplicar por 2. Vamos lá, 2, ficou 2 igual. Quando você coloca o 2 lá do lado direito, você está multiplicando o hidrogênio também, né? Vamos lá, 2 vezes 3 dá 6. Para ficar 6 do lado esquerdo, basta colocar um 3. Vamos lá, 3 vezes 2, 6. Beleza? Bom, como o exercício pede aí, ele pede volume. E nós sabemos que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4. Olha lá, as 28 gramas é 1 mol, né? É um que aparece lá. Então, essas 28 gramas corresponde a 22,4 litros. Do lado direito, né, ele quer saber quando se utilizam 5 moles de gás amoníaco, né? Veja que nós tínhamos colocado 34 gramas. Como embaixo está 5 moles, nós temos que transformar. Como que eu sei? Basta olhar na equação lá em cima, não é 2 NH3? Então, as 34 gramas correspondem a 2 moles. Então, aí, tranquilamente, moles com moles, né, está resolvido. Está na mesma unidade. Multiplicou em cruz, vai ficar 22,4 vezes 5, dividido por 2. X igual a 56 litros. O cuidado essencial que tem que tomar aqui é você colocar a unidade embaixo. Põe grama primeiro, grama lá do lado direito. Depois, você vai escrever aquilo que o problema está dizendo. Se é litro, se é moles, você escreve. Depois, na hora de conversão, você vai ver. Está na mesma unidade? Não precisa mexer. Está em unidades diferentes? Aí precisa converter. Entendido? Está no roteiro isso aí. E o último exercício, que é o exercício F, ele fala em número de moléculas. Lembra aquela constante? 6,02 vezes 10 elevado a 23, que nós vimos no primeiro ano? É o número de moléculas. Então, ele quer saber lá, ó. Calcule quantas moléculas de hidrogênio são obtidas quando se efetua a reação. Olha lá. Na mais H2O, dando NaOH mais H2. Utilizando-se 3,6 moles de água. Beleza. Então, primeiro achar a massa. Olha lá. Água, 36 gramas. Hidrogênio, 2 gramas. Como ele quer saber o número de moléculas, né, de hidrogênio, então nós estamos convertendo lá 1 mol de moléculas. 1 mol de moléculas é 6,02 vezes 10 a 23. E aqui, as 36 gramas de água correspondem a 2 moles. Olha lá, moles com moles para poder cortar. Tá? O coeficiente do hidrogênio é 1, o que significa 1 mol. Em cada 1 mol existem
6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Perfeito? Então, vai ficar 3,6 vezes a constante, né? Dividido por 2. Olha lá. Multiplicou, bonitinho, você tem um número de moléculas. Aí a resposta seria em moléculas. Tá? Faltam alguns minutos para terminar a aula. Eu gostaria que a gente desse um pulo agora, ó. Depois eu vou colocar bastante exercício para vocês resolverem, tá? E aí a gente começa a resolver junto. Vamos dar um pulinho agora lá no AVA para dar ver se a gente consegue dar uma olhada lá, ver como que funciona, tá? Então, todo mundo indo lá para o AVA, tá? Eu vou apagar aqui e vamos lá para o AVA, que tá no finzinho a aula aqui. Beleza? Todos concordam? Vamos para o AVA, então, tá? Vamos, fecham aí, vamos lá para o AVA. Vamos ver.